A sensação de que não estamos produzindo o suficiente ou então aproveitando a vida ou o tempo deve ser muito constante na tua vida e não só em tempos de pandemia, mas de repente nesse período tá pior, né? Tá mais forte essa sensação. E é sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje, né? E primeiro, assim, mais importante é a gente começar a refletir sobre o que significa esse aproveitamento, essa produção, né? Quais são os conceitos que a gente tem sobre a forma como a gente deve aproveitar o nosso tempo. Porque é um conceito que se torna uma crença e isso vai se tornar o nosso comportamento, a nossa realidade, a nossa verdade, a nossa busca ali de uma certa forma, né? Então a gente sempre acha que precisa aproveitar o suficiente, né? O tempo, que aqui eu vou substituir pela vida, né? Mas o que é o suficiente na vida? O que é viver o suficiente, né? O que é aproveitar todas as oportunidades, né, que a vida ela nos proporciona. E o tempo, ele tem um limite, a nossa vida também tem um limite, né? E nós, como bons neuróticos, na melhor das hipóteses, nós somos neuróticos, queira ser um neurótico, né? Essa é a minha dica. Apesar de que isso não é um querer, né? É um ser. Mas assim, esse suficiente, ele nunca existe, né? Tipo, a gente nunca consegue alcançar esse suficiente. Porque o tempo inteiro a gente vai lidar com um vazio que a gente tenta fugir aqui o tempo inteiro, né? Então é muito importante a gente colocar as coisinhas no seu lugar, né? O que é o tempo, como que é a minha relação com esse tempo, qual é a minha relação com essa palavra o suficiente, com a vida, com aquilo que eu quero produzir, com aquilo que eu quero fazer, né? Dentro de uma situação, de um contexto em que existem limites e são limites cada vez mais limitados, né? A gente tá numa segunda onda não, né? A gente tá num segundo momento que tá feia a coisa, né? Tá muito crítica, então assim, o nosso limite que antes já era, né? Agora é mais ainda e a gente precisa ter consciência disso. Não adianta a gente viver como se nada tivesse acontecido ou então como se, sei lá, tipo, eu quero, eu consigo. Não existe isso aqui, né? No mundo aqui que a gente conhece, isso é impossível, isso é uma ilusão, é uma fantasia. É um desejo do ego que é projetado para que a gente fique correndo ali, né, atrás de algo. E aí a gente vai se sentir frustrado o tempo inteiro. É para manter a roda girar, né? Então, assim, na tua vida, o que é suficiente de fato? Né? Será que existe isso? Né? E se existe, será que é humanamente possível de chegar, né, nesse marco? Né? Porque a gente fica nesse ciclo vicioso. Então, né, eu fiz uma colinha para variar, né? Eu até, né, pensei, tem aquela música, né? Acho que é do Lulu Santos, que eu quero viver aquilo, tudo aquilo que há para viver, né? E a gente fica nessa, né? Não, eu quero viver o máximo, são muitas oportunidades, eu sou novo ou não, eu tenho a minha vida, eu quero, né? Então tudo isso é uma cilada, tudo isso são pseudo-verdades que a gente constrói para nós mesmos, pra gente se manter nesse ciclo e nessa busca para não sentir o vazio existencial ou então o vazio do neurótico como um todo. Nem é só o vazio existencial, o que é também o vazio existencial, esse vazio neurótico, mas, né, não dentro desse termo existencialista como a gente entende dentro da filosofia, por exemplo, né? E aí, para ilustrar, eu trouxe aqui um artigo do El País, que eu li essa semana, mas eu vi aqui que foi publicado no dia 29 de agosto, da Frances Miralles, que o título é Por que nunca temos tempo, né? E ela traz aqui 3 leis que foram enunciadas em 1957, que falam sobre o tempo e sobre essa sensação de produtividade e que eu acho que são muito atuais. Então eu vou ler alguns trechinhos aqui para você, tá? Então, peraí, deixa eu achar aqui. Foi anunciado em 1957 por Cyril Northcote Parkinson, um historiador naval britânico que ironizava a burocracia. Ele diz: o trabalho se expande até preencher o tempo disponível para sua realização. O que isso significa? Quando eu tenho um tempo, então eu tenho um espaço, eu tenho um espaço vazio no meu tempo, eu vou tentar preencher isso a todo custo com o trabalho. E o trabalho vai se expandir. É aquele negócio, né? Tipo, se a gente quer zerar a caixa de e-mail, a gente nunca vai zerar. Sempre vai ter um trabalho a mais. Sempre vai ter uma coisa a mais pra fazer. Não tô falando só de trabalho, né? Mas isso eu penso muito em casa, por exemplo. Todo dia
tem louça para lavar. Todo dia eu tenho que passar a vassoura no chão se eu for neurótica com limpeza. Eu vou ficar o tempo inteiro preenchendo porque nunca tem fim. Trabalho de casa nunca tem fim. Trabalho nunca tem fim. Sempre vão chegar pacientes e se eu não aprender a falar não, eu vou estar sempre, qualquer espacinho ali que eu reservei de repente para ficar deitada no sofá, pós-almoço, eu vou preencher com o paciente. Então assim, como que você tem preenchido esses espaços que surgem na tua vida, né? Segundo o Parkinson, o trabalho se expande até preencher o tempo disponível para a sua realização, né? Aí tem a segunda lei dele, que é: as despesas aumentam até cobrir todas as receitas. É uma outra verdade, né? Não sei onde aparece tanta conta, mas chega assim, meu Deus do céu, eu achei que eu ia ter uma sobra esse mês porque eu ganhei um pouquinho mais. Imagina, foi tomado. Tem conta para pagar, parece. O gato fica doente, ou sei lá, quebra uma cadeira, qualquer coisa que a gente tem que colocar ali um gasto, né? Acaba o gás, né? Que o gás é caríssimo, né, hoje em dia. Enfim. E ele diz aqui, ó, que também tem a ver com a nossa escassez de tempo. Uma vez que o dinheiro é obtido em troca de horas de trabalho, viver no limite das nossas possibilidades muitas vezes implica viver no limite da nossa agenda, né? E a terceira lei diz: o tempo dedicado a qualquer item da agenda é inversamente proporcional à sua importância. Ela escreve aqui, pode chocar no início, mas sem uma explicação. Como afirma a economista Cristina Benito em seu livro Time Mindfulness, a falta de tempo é, na verdade, uma falta de prioridade que tem origem na comodidade. Fazemos, em primeiro lugar, o que é mais fácil para nós. Benito destaca que as 3 leis não se aplicam apenas ao trabalho, mas se estendem a a gestão do tempo livre, onde tendemos a preencher todas as horas disponíveis. Tá se identificando com isso? O que foi que a gente fez na pandemia? Né? Lá no início da pandemia, 1 ano atrás, nossa, agora eu vou trabalhar de casa, eu vou ter mais tempo. Foi lá, trabalhou mais, ou então viu vários cursos online para fazer, fez uma lista de todos os livros que você queria preencher o teu tempo. A gente não suporta o espaço vazio de tempo. A gente não suporta o ócio, né? E essa é uma questão que a gente precisa olhar e tomar cuidado, né? Porque senão a gente fica sem uma sensação de estar sufocada com a falta de tempo. Ela diz aqui, ó: em sua origem estaria o chamado horror vacui, que é a expressão latina que pode ser traduzida como horror ao vácuo, ao vazio. É vácuo, né? Vazio é a mesma coisa. E assim como em determinados períodos da arte, como por exemplo o barroco, em que o artista tendia a preencher todo o espaço disponível, fazemos o mesmo hoje com a nossa agenda. Quanto aos motivos que nos levariam a preencher todo o vazio temporal, Cristina Benito aponta 3. Eu vou ler eles aqui porque ele tem muito a ver com tudo aquilo que a gente sempre falou aqui e a gente vai continuar falando. Primeiro, uma fixação equivocada pela produtividade. Ocupamos-nos o tempo todo partindo do princípio de que só o cheio agrega valor, como os artistas barrocos, né? Essa é uma questão. No entanto, tem um livro que chama o Essencialista, o Essencialismo. Eu sou péssima com o nome de livro, depois eu vou colocar aqui o nome do autor, que eu não vou lembrar de cabeça, que eu sou péssima com isso, eu preciso de uma colinha. Números e nomes e nome de texto, de teoria, pra mim, bulufas, eu povo, né? Melhor falar assim, mas enfim. Que ele fala muito sobre o essencialismo, né? Nesse sentido, do quanto que a gente precisa ter um espaço, né? E não preencher o tempo inteiro. Esse livro é super recomendado quando a gente fala sobre isso, né? Depois eu vou colocar aqui, se você tiver interesse, se aprofunda. Então, o vazio, o ócio criativo, né, que a gente fala tanto, é essencial para que a gente possa produzir mais, inclusive. Segundo, a obrigação autoimposta de agregar aos outros. Preenchemos os vazios da nossa agenda com pedidos alheios. Comparecer a uma reunião, a uma festa, quando isso é possível, né? A um determinado compromisso. Muitas vezes a gente não tem vontade, preferia ficar em casa lendo um livro ou fazer um passeio, mas não. A gente vai lá e a gente tem que agradar o outro, porque a necessidade do outro, muitas vezes, que está em primeiro lugar. É uma necessidade social, né? Uma necessidade humana. A gente precisa ser amado, a gente precisa sentir que a gente tem as nossas relações e que elas fazem parte. Então, de uma certa forma, a gente ocupa o nosso tempo também com essas pessoas e com essas obrigações, achando que se eu não fizer isso, eu vou ser rejeitado, eu vou ser abandonado. E o terceiro, não menos importante, mas eu diria que é o mais importante,
que é o medo de se encontrar consigo mesmo. Tá aí, né? A gente trabalha, a gente cumpre todos os compromissos, a gente preenche a nossa agenda, porque é insuportável estar presente comigo mesmo. Né? Você já parou pra pensar nisso? Quanto você realmente se incomoda, né, com a tua própria presença? E o quanto você foge disso, fazendo várias coisas ao mesmo tempo. Né? Até num período de pandemia em que você tem que ficar em casa. Né? Então, observa. Sabe, olha para esse momento catastrófico da nossa humanidade e do nosso país, em que muitas mais pessoas, cada vez mais, né? Cada dia a gente bate um recorde, né? Por impunidade, o barulhinho ali que a gata tá mexendo em tudo, né? E assim, a gente tá em casa, fique em casa, pelo amor de Deus, se você, pelo universo, sabe? Tipo, tenha um pouco de consciência, use máscara, tenha distanciamento dos outros, para que você possa se aproximar um pouquinho de você. Fica um pouquinho com você, não fica com, sabe, com um circo-tico aí para querer sair, querer fazer qualquer coisa, querer preencher esse espaço. Porque essa sensação de tempo, né, de que a gente precisa produzir, ela é uma ilusão, ela é uma fuga. Olha para você, né? E eu sei que eu tô aqui com 11 minutos já de vídeo, mas assim, eu quero dar alguns recados e quero fechar esse tema. Né? Primeiro, a gente tá nessa situação que tá horrível. A gente precisa ter essa consciência, vamos fazer isso. E por isso, não só, né, mas principalmente por isso, né, a gente vai adiar a nossa travessia que a gente ia fazer de um dia no dia 4 de abril. Sinceramente, eu não tenho nem coragem de divulgar essa travessia. Não sei se vocês perceberam, mas esses últimos dias, essa última semana, que a gente nem falou muito dela, porque eu não tenho essa coragem, porque parece que a gente tá incentivando as pessoas a saírem de casa, por mais seja ao ar livre e tal. Não, a gente tá no momento em que a gente não pode fazer isso, a gente tem que ter consciência, né? Então, a nossa travessia de um dia vai ser adiada. Eu sou ainda otimista, né? Ou ingênua, pode-se dizer assim. Mas, de repente, em maio, a gente consiga. Não sei. Eu espero que, se as pessoas tomarem consciência, né? Não tô nem falando daquele genocida que tá lá no poder, né? Que tá fazendo tudo que tá, porque a culpa é dele. Sim, né? Tipo, já perdi as esperanças de que ele vai mudar alguma coisa, né? Apesar de todo dia ter essa esperança, mas assim, é uma frustração atrás de outra. Então, espero que, se a gente, todos nós, indivíduos, né, tomássemos consciência de mim e do outro que tá à minha volta, né, de uma forma geral, se a gente olhar um pouquinho as notícias do sistema colapsado, tantas pessoas estão morrendo, eu tenho amigos que trabalham no hospital, né, tá horrível a situação, as pessoas estão cansadas, o profissional de saúde tá cansado, porque cansa ver tanta gente morrer, cansa você ver tudo isso e não poder fazer nada. Então, quem pode ficar em casa, pelo amor do universo, fique em casa. A gente vai mudar a nossa data, a gente não tem uma data definida ainda, mas vai ser aí para maio. Então, para quem estava se programando, tinha algumas pessoas que já fizeram até inscrição e elas vão aguardar, ou então a gente vai devolver o dinheiro, né? Mas a gente não vai incentivar ninguém a sair de casa nesse momento, né? Inclusive, essa semana eu vou ainda atender presencial, porque eu tenho alguns atendimentos presenciais, mas eu vou ficar 15 dias atendendo só online, porque eu também não me sinto mal em sair, por mais que tenha um distanciamento. Vamos fazer a nossa parte, né? Eu tô pedindo o mercado por delivery, né? O que dá, quem pode, tá? Por favor, porque a gente precisa disso. Aqui, eu tô, né? Ontem eu assisti uma live do Átila que tá incrível, assista, só que é desesperador. Então, assim, né, 15 minutos já, vou parar por aqui. Fiquem com todas as reflexões que eu já me perdi, o tempo, como que a gente lida com tudo isso, as fugas desse vazio. E fique em casa, não foge, aproveita e se encara. Aproveita e cria um espaço de ócio, um espaço pra você, tá bom? Então, um beijo, até a próxima semana.